Saíram duas matérias recentemente na grande mídia ligadas ao nosso exército brasileiro, uma ligada aí diretamente ao nosso vice-presidente, o general Mourão, e a outra a um comandante do exército que decidiu aí se manifestar após uma declaração do presidente. Eu vou ler aqui primeiro a declaração do general Mourão. Ele disse o seguinte, tá aqui na manchete: Mourão diz que vitória de Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível. Como indivíduo, eu reconheço, mas temos que olhar que eu não respondo pelo governo. Como indivíduo, eu julgo que a vitória do Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível. Então você tem aí o general Mourão basicamente dizendo que ele legitima a vitória do Joe Biden, assim como a imprensa está fazendo. Saiu essa outra notícia aqui também, acho que um dia depois, que a manchete diz o seguinte: militares não querem fazer parte da política, nem querem política nos quartéis, diz comandante do exército. O que isso aqui tá falando pra gente, meus amigos? Quando você vê um dos comandantes do exército, quando você vê o exército de uma forma geral, não aprendendo com os erros do passado, não satisfeitos com a pancada política que eles levaram lá na época do regime militar, eles ainda continuam com toda essa polpa, com todo esse orgulho de se dar ao luxo de ficar longe da política, achando que a política só traz coisa ruim. Não, nós somos aqui um órgão técnico, estamos aqui só... Os caras não entram em guerra, não estão aqui para defender a gente, não tem poder bélico suficiente para entrar em guerra com nenhuma potência do mundo. O exército serve para quê então? Se nem na política eles estão querendo entrar, se nem aonde você mais consegue defender os interesses do país, que é, no caso, a política, eles querem entrar. Que tipo de declaração é essa, com todo esse orgulho, com toda essa pompa? Exército não entra na política. Por quê? Por que não entra? Desde quando isso tem que se manter tão tecnicamente assim? Foi assim que o regime militar deu errado, onde diretórios acadêmicos, editoriais de revistas e etc. foram basicamente entregues de mão beijada para a esquerda, e foi assim que eles conseguiram fazer essa lavagem cerebral que a gente está vendo até hoje, porque é só através da educação, é só quando você entra na mente das pessoas que você consegue mudar de fato a maneira como eles pensam, e da próxima geração e da geração seguinte. Pô, o regime militar começou lá em 64, já estamos aí 2020, 50 anos, fiz a conta certa, 74, 84, 94, 2004, 2014, tem mais de 50 anos já que o regime militar cometeu o maior erro que eles poderiam ter cometido, que era entregar toda a parte cultural para a esquerda, e eles ainda não aprenderam, eles acham que eles têm que se manter fora do jogo político. E daí a gente vê o general Mourão, por exemplo, ignorando completamente todas as denúncias feitas não apenas pelo presidente Donald Trump, mas por diversos outros órgãos e personalidades dos Estados Unidos, indicando que há sim fraude nas eleições desse ano aí dos Estados Unidos de 2020 para presidente. Diversas evidências, pessoas mortas que votaram nessas eleições, votos que foram verificados, onde todos esses votos que entraram de uma vez só para o Joe Biden eram apenas votos do Joe Biden. Cadê os votos que foram verificados do Trump? De 138 mil votos, esses 138 mil que estavam sendo verificados, todos eram para o Biden. Não, é por causa disso que teve essa parede aqui, ó, no gráfico. Só do Biden que foi verificado, do Trump não foi verificado, gente morta, votando. Achei muito curioso que eu vi uma thread no Twitter esses dias explicando por que gente morta votou nas eleições dos Estados Unidos. Eles pegaram um caso de uma mulher que parecia que tinha um nome igual a uma mulher que nasceu em 1901 e morreu na década de 60. Daí eles pegaram um caso das centenas que tem, mostrando como prova que já descobriram, para deslegitimar todo o resto. Olha só, a gente pegou um caso, tá mostrando aqui que na verdade foi só um engano aqui, não tem problema nenhum, então todo o resto é um engano também. É de uma maluquice, e o general Mourão simplesmente decide ignorar isso. Eu, como indivíduo, reconheço a vitória, mas não cabe a mim falar pelo governo. Nossa, é muito educado ele é muito leal esse general Mourão. Mas isso mostra a mentalidade do nosso exército brasileiro, e em especial aí do general Mourão também, que toma a sua narrativa, que forma a sua opinião, não pelos veículos que a gente insiste. Meu Deus do céu, como a gente insiste para as pessoas pararem de assistir a grande mídia, principalmente a dona da Rede Globo. A gente insiste tanto para que eles parem de ficar
se pautando pela grande mídia e você acha que o general Mourão pauta a sua opinião por onde? Para ele achar que a vitória do Joe Biden já é praticamente irreversível, ele acha que se trata apenas de uma contagem de votos. E não, vamos ver aqui qual foi o estado que venceu, vamos ver quem foi que venceu nesse estado aqui. Peço perdão pelo corte, o telefone acabou tocando no meio, cortou o raciocínio, mas basicamente o general Mourão decide ignorar completamente todas essas denúncias que estão sendo feitas sobre fraude, e o general Mourão ele baseia a sua opinião, ele baseia a narrativa a qual ele vai querer acreditar na narrativa que é jogada pela grande mídia. Ele ignora praticamente, completamente, tudo que a mídia independente está falando. Olha só, tá tendo fraude, teve esse indício aqui, essa evidência aqui. Daí o general Mourão abre lá a página do G1, abre lá a página da Folha de São Paulo e Joe Biden venceu no Arizona. E quando você vai ver é só uma projeção. É só o que a mídia acha que está acontecendo no Arizona. Pessoas cansam de dizer, teve até um maluco lá da Jovem Pan, fiquei até impressionado de terem esse discurso na Jovem Pan, que é uma mídia aqui que eu realmente desestimulo vocês a assistirem também, mas o cara falou lá, foi categórico. Não é a imprensa que decide quem venceu as eleições. São os órgãos eleitorais lá dos Estados Unidos. É o Congresso dos Estados Unidos, é a Suprema Corte dos Estados Unidos. E a mídia simplesmente decide não ventilar essa informação. O general Mourão decide ignorar essa informação também. Daí eu vejo essas pessoas criticando o Bolsonaro. Não, que o Bolsonaro autorizou a emenda que não sei o que, bababá. Como é que ele vai fazer alguma coisa se o próprio vice-presidente tem essa mentalidade de cordeirinho da esquerda? Eu não esqueço mais de uma palestra que o general Mourão deu. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso na época. E isso com certeza se estende a toda a cúpula do Exército Militar Brasileiro. Onde, se eu não me engano, o general Mourão estava dando uma palestra em Harvard, se eu não me engano. E ele falou lá que democracia se vence no voto. Falou um negócio idiota, assim, um negócio óbvio. Jantar se come com garfo. Foi alguma coisa nesse teor, de tão óbvio, que ele falou, não sei o que, democracia é no voto. Ah, não, lembrei. Qual era a diferença dele pro Geisel, que foi um dos presidentes lá durante o regime militar. Daí ele fala, eu fui eleito pelo voto, o Geisel não. Daí a plateia ensandecida começa a bater palma pra ele. Nego fica em pé, fica uns 3 minutos direto batendo palma pra ele. Você dá um close ali na cara do general Mourão. Ele tá com aquela cara de pastel, sabe aqueles cachorrinhos quando você faz carinha assim, ele fica todo feliz. Era essa cara que o general Mourão tava fazendo, né? Ele ficou lá parado ouvindo as palmas porque ele disse a coisa mais óbvia do mundo, e é uma coisa que com certeza a esquerda adoraria ouvir. Ele trai inclusive os seus próprios antecessores, como se naquela época dando a entender de que houve um golpe do regime militar, que o regime militar atrapalhou o curso do Brasil. Olha só essa mentalidade de cordeiro que o general Mourão e o exército brasileiro têm. Inclusive essa história de querer, essa insistência que as pessoas têm, essa indignação que o brasileiro tem com a política, que foi implementada de propósito na cabeça do brasileiro para que o brasileiro não saiba como cobrar aquilo que lhe é de direito, que é inclusive uma discordância básica, assim, crucial que eu tenho, por exemplo, com o professor Olavo de Carvalho, que eu vejo ele muitas vezes insistindo, falando para os alunos dele, vocês não têm que entrar na política agora, a nossa cultura ainda está muito crua. A gente tem que restaurar a alta cultura, então vocês têm que escrever livros, têm que criar alunos, têm que montar uma base educacional para depois vocês entrarem na política. Mas como que a gente vai fazer isso se quem está na política tem o poder, e eles têm o poder de impedir que isso aconteça? Como é que você dissemina a informação de qualidade, a cultura, a alta cultura? Como é que você vai incentivar alguém a ler Roger Scruton, por exemplo, a ler até mesmo o próprio professor Olavo de Carvalho? Como é que você vai fazer isso se os meios educacionais estão todos ocupados pela esquerda? Como que você resgata essa cultura se do outro lado eles estão fazendo de tudo para que a cultura fique cada vez mais baixa? Tava vendo aí, lançou aí, tava olhando os trending topics do Twitter e tinha uma hashtag lá, foca no meu bumbum. E eu tô, mexendo no Twitter e aquela merda não sai dali. Caralho, por que essa merda tá mostrando aqui pra mim? Até peço perdão pelo palavrão, porque tem algumas coisas
que só com palavrão mesmo pra você poder descrever. Aí era um clipe da Ludmilla, a cantora de funk. Aí o refrão da música é foca no meu bumbum. Rainha, os comentários são tudo assim, a rainha Ludmilla que não sei o que, pisa na cara deles e que não sei mais o que, a família brasileira fica em choque. Como que você coloca a cultura no meio social dessas pessoas se o meio social delas é completamente controlado e dominado pela esquerda? E a gente tem um dos órgãos mais importantes do Brasil, que eu considero que é o Exército Brasileiro, e eles têm essa mentalidade de cordeiro. Ele acha que ele vai entrar lá no Ministério, sei lá, Ministério da Infraestrutura, beleza, vou criar aqui a estrada. Ele vai ignorar completamente a política. A política é vocês que se resolvam. Aquele ditado nunca foi tão certo, né? Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. E para você fazer o bem, você tem que entrar na política. Então quando eu vejo o exército falando que o exército não tem que entrar na política, quando eu vejo o general Mourão com essa mentalidadezinha de cordeiro, escravo da grande mídia, o que a grande mídia falou, então dando a credibilidade que eles não merecem. Eles não merecem essa credibilidade. Quem elegeu o Joe Biden foi a imprensa. Não tem nada definido ainda. E o general Mourão vai nessa onda aí. Porra, tamo fudido. Essa que é a verdade. Tamo muito ferrado. Porque até então você tinha ali um apoio popular em massa do presidente Bolsonaro. Mas pelo que eu consigo ver, eles conseguiram quebrar um pouco disso. Pela aquela galera que ainda se diz de direita, que não aceita ali um passinho fora do que eles combinaram ali. Não, Bolsonaro prometeu lutar contra o PT. Aí ele coloca o maluco lá na PGR que teve um passado com o PT. O petista na PGR! Não dá pra entender. Você não pode mudar de opinião. Você pode, se você teve um passado negro, porra, Olavo de Carvalho então, meu Deus do céu, já foi comunista. Não, Olavo de Carvalho já foi comunista. Eu não acredito agora que ele tenha mudado. Aí, por causa de algumas questões pontuais, decidiram basicamente cancelar o presidente Bolsonaro, uma parte aí que se dizia de direita, que deu um grande apoio pro presidente, que foi crucial para a eleição dele, e agora eles decidiram se debandar, sabe? Cada um por seus motivos, uns por poder, outros por teimosia, outros por orgulho. Eu tô observando bem essas eleições agora, essas eleições municipais que vão acontecer agora aqui no Brasil. Eu não vou divulgar meu voto, não tenho pretensão alguma de mostrar em quem que eu vou votar, porque, assim, não tem ninguém que esteja realmente passando uma grande confiança a ponto de eu colocar minha cara a tapa aqui e falar, não, vota nesse maluco aqui. Cara, você pesquisa por conta própria, você decide, mas a verdade é que se a gente não tiver uma boa renovação nessas casas municipais, nos governos, que são, nas prefeituras, que são, querendo ou não, pontos que dão bastante apoio ao governo federal, que eu acredito que é o que o presidente Bolsonaro está precisando nesse momento, cara, se as coisas já não estavam ruins, vão piorar mais ainda. A gente corre o risco aí, da maior capital econômica do Brasil, que é São Paulo, pegar um Guilherme Boulos da vida, cara. Agora você imagina só, cara, a gente tem Arthur Duval e Joyce Hasselman concorrendo lá. Quem não gostava da Joyce Hasselman antigamente, olha só a burrada que essa mulher fez só por poder. O Arthur Duval a mesma coisa. Eles acham que eles tiveram aquela quantidade absurda de votos por eles mesmos, meu Deus do céu. Não. A Joyce Hasselman, todo mundo gosta de mim, vão votar em mim porque, sei lá, tá com 1, 2% das intenções de voto aí, nem sei. Mas eu sei que não tem nem chance de ir pro segundo turno. Imagina só o poder que a Joyce Hasselman teria se ela ainda apoiasse o presidente Bolsonaro, falando bem do jeito que ela fala, instruída do jeito que ela é, conhecedora ali do meio político muito bem, dos bastidores. Quantidade de gente que poderia estar fazendo bem e não está fazendo, por pura birra. Então, se a gente realmente não tiver uma boa renovação nessas eleições municipais, ou pelo menos uma pequena renovação, cara, eu sinto muito, eu não tenho boas notícias, sinceramente. A esperança é que, tá cada vez mais longe. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Se você ficou aqui até agora, eu agradeço demais. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook. Isso me ajuda bastante. Eu gostaria de ver o comentário de vocês, o que vocês acham. Por que a gente vive nesse... não sei nem qual é o adjetivo principal para descrever exatamente o que a gente vive, cara. É cultura, lixo,
é órgão importante falando besteira, é o presidente cada vez com menos apoio, porque as pessoas, porra, de todos os lados degladiando. As eleições municipais, nego não cansou de falar do Bolsonaro, a eleição municipal não tinha nada a ver. Nego lá endereçando, falando que a culpa da pandemia é do Bolsonaro, as mortes, é culpa do Bolsonaro. Tamo ferrado, meus amigos, tamo ferrado. Eu quero saber o que vocês acham. Talvez vocês me deem um pouquinho de esperança, porque eu realmente estou bastante preocupado, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo, vocês fiquem com Deus, que a gente tá precisando muito de Deus agora. E até o próximo vídeo.